O sol se despedia lentamente no horizonte de Florianópolis, tingindo o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas calmas do mar. O condomínio à beira-mar, com suas casas brancas e jardins floridos, parecia envolto em uma serenidade quase mágica. O som das ondas quebrando ao longe misturava-se ao perfume doce de jasmins que pairava no ar, carregado pela brisa quente do fim de tarde. Era um lugar onde o tempo parecia desacelerar, onde cada detalhe da natureza convidava à contemplação. Mas, naquele momento, Lucas, um jovem de 22 anos recém-chegado ao bairro, não estava prestando atenção nas flores ou no mar. Seus olhos estavam fixos em algo, ou melhor, em alguém que fazia seu coração bater mais rápido. Lucas havia se mudado para o condomínio há apenas 2 dias, trazendo consigo uma mala cheia de sonhos e a energia vibrante da juventude. Designer gráfico, ele conseguira um emprego em uma agência local e decidira começar uma nova fase da vida naquele canto tranquilo de Florianópolis. Alto, com ombros largos e um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor, Lucas tinha um charme natural que não passava despercebido. Seu cabelo castanho bagunçado pelo vento e a camiseta justa que destacava o corpo atlético davam a ele um ar descontraído, mas havia algo em seus olhos verdes, uma mistura de curiosidade e ousadia, e que sugeria que ele não era apenas mais um rosto bonito. Naquela tarde, enquanto organizava algumas caixas na varanda de sua nova casa, Lucas ouviu o som suave de uma tesoura de jardinagem cortando galhos. Ele ergueu o olhar e foi então que a viu. Do outro lado da rua, no jardim da casa vizinha, estava Clara. Aos 45 anos, ela era uma visão que parecia desafiar o tempo. Seus cabelos castanhos ondulados caíam como uma cascata sobre os ombros, movendo-se levemente com a brisa. O vestido de linho branco que usava, leve e fluido, dançava ao redor de seu corpo, delineando a cintura fina e as pernas longas que pareciam esculpidas com cuidado. A pele clara refletia a luz dourada do sol, e cada movimento dela, a forma como se inclinava para cortar uma flor, ou como ajeitava uma mecha de cabelo atrás da orelha, parecia uma coreografia inconsciente, cheia de graça. Lucas ficou parado, a caixa de livros esquecida em suas mãos. Havia algo em Clara que o prendia, algo além da beleza óbvia. Talvez fosse o jeito como ela parecia absorta em seu mundo, cuidando das flores com uma delicadeza quase melancólica. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma história não contada, um peso que contrastava com um sorriso leve que aparecia de vez em quando em seus lábios. Ele não sabia explicar, mas sentia que precisava conhecê-la, precisava saber quem era a mulher que parecia tão à vontade naquele jardim, mas tão distante do mundo ao seu redor. Sem pensar muito, Lucas largou a caixa no chão da varanda e atravessou a rua, os tênis fazendo um leve ruído contra o pavimento quente. O perfume de jasmins ficou mais intenso à medida que ele se aproximava, misturado a um aroma suave que parecia vir dela, talvez um perfume floral, talvez apenas a essência de quem ela era. Clara ergueu o olhar quando ele parou a poucos passos do portão do jardim, e seus olhos se encontraram. Por um instante o mundo pareceu parar. O som das ondas, o canto dos pássaros, tudo se dissolveu, deixando apenas o pulsar acelerado do coração de Lucas. Oi, ele disse a voz firme, mas com um toque de nervosismo que ele tentou disfarçar. Suas flores são incríveis, mas sabe, acho que a dona delas rouba a cena. Clara parou de cortar as flores, a tesoura ainda na mão. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando o jovem à sua frente. Um sorriso sutil curvou seus lábios, mas havia uma cautela em seus olhos, como se ela estivesse acostumada a elogios, mas não a esse tipo de ousadia tão direta. Você é bem atrevido, não é? Respondeu ela, a voz suave, mas com um tom que misturava diversão e desafio. Acabou de chegar e já está fazendo graça com a vizinha. Lucas riu, esfregando a nuca com uma mão, um gesto que deixava transparecer sua juventude. Não é graça, é verdade. Essas flores são bonitas, mas não tem chance contra o jeito que você cuida delas. Ele deu um passo à frente, apoiando-se no portão baixo do jardim, os olhos fixos nos dela. Havia uma energia nele, uma mistura de confiança e curiosidade que fazia o ar ao redor parecer carregado. Clara arqueou uma sobrancelha, colocando a tesoura sobre uma mesinha de ferro ao lado. Ela se endireitou e o movimento fez o vestido deslizar ligeiramente, revelando a curva suave de seu ombro. Você sempre é tão direto assim? Ou é só uma tática para se apresentar para os vizinhos? Perguntou ela, cruzando os braços. O gesto, embora casual, destacou a silhueta de seu corpo, e Lucas precisou de um esforço para manter o olhar em seus olhos. Só quando vale a pena, me respondeu, o sorriso alargando-se. Meu nome é Lucas, por sinal. Acabei de me mudar para casa ali. Ele apontou para a varanda bagunçada atrás dele, onde as caixas ainda esperavam para serem organizadas. Clara olhou na direção que ele indicou, depois voltou a encará-lo, como se estivesse decidindo quanto queria se envolver naquela conversa. Clara, disse ela simplesmente, a voz carregando uma suavidade que escondia algo mais profundo. Bem-vindo ao bairro, Lucas. Espero que goste da calma por aqui. Calma é bom, ele disse inclinando-se um pouco mais sobre o portão. Mas acho que o bairro já está ficando mais interessante. O tom era leve, quase brincalhão,
mas havia uma intensidade em seus olhos que fez Clara hesitar por um momento. Ela riu, um som baixo e musical que pareceu aquecer o ar ao redor. Você é perigoso, sabia? Melhor tomar cuidado com essas palavras, ou vai acabar conquistando todas as vizinhas. Ela pegou uma flor recém-cortada, uma rosa vermelha vibrante, e a girou entre os dedos como se estivesse usando a flor para manter a distância entre eles. Só uma vizinha me interessa no momento, disse Lucas, a voz baixando um tom, quase um sussurro. Ele não desviou o olhar, e por um instante Clara sentiu um calor subir pelo pescoço. Não era apenas o elogio, mas a forma como ele a olhava favo, como se pudesse ver além da fachada que ela tão cuidadosamente construía. Antes que ela pudesse responder, um pequeno acidente interrompeu o momento. A pulseira que Clara usava, uma peça delicada de prata com um pingente em forma de coração, escorregou de seu pulso e caiu no chão, entre as flores. Ela se abaixou para pegá-la, mas Lucas foi mais rápido. Ele se agachou, os dedos roçando a terra macia enquanto pegava a pulseira. Ao segurá-la, ele notou uma inscrição quase apagada no pingente. Rafael. O nome pareceu acender uma faísca de curiosidade em sua mente, mas ele disfarçou, entregando a pulseira com um sorriso. Quase perdeu isso, disse ele, segurando a pulseira com cuidado. Seus dedos roçaram levemente a palma da mão dela, e o toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Clara. Ela pegou a pulseira rapidamente, os olhos desviando para o chão por um instante. Obrigada, murmurou ela, ajeitando a pulseira no pulso. Havia algo em sua expressão agora, uma sombra de hesitação, como se o objeto tivesse trazido à tona uma memória que ela preferia esquecer. É antiga. Não uso muito, mas tem seu valor. Lucas percebeu a mudança no tom dela, mas não insistiu. Ele se endireitou ainda com um sorriso no rosto, mas agora com uma curiosidade ainda maior queimando dentro dele. Quem era Rafael? Por que aquele nome parecia carregar tanto peso? Ele queria perguntar, mas algo na postura de Clara, a forma como ela ajeitou o cabelo e voltou a atenção para as flores dizia que o momento não era certo. Bem, vou te deixar continuar com suas flores, disse ele, recuando um passo, mas sem desviar o olhar. Se precisar de ajuda para carregar alguma coisa ou, sei lá, para escolher a próxima rosa, é só chamar. Clara riu novamente, e dessa vez o som foi mais genuíno, como se ele tivesse conseguido romper uma pequena barreira. Vou lembrar disso, Lucas, disse ela, os olhos brilhando com um misto de diversão e algo mais, algo que ele não conseguia decifrar. Mas não se acostume a roubar a cena das minhas flores. Ele riu, acenando enquanto voltava para sua varanda. Sem chance, Clara. Elas não têm como competir com você. Enquanto caminhava de volta, Lucas sentiu o coração ainda acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. Ele olhou para as próprias mãos, quase esperando encontrar algum vestígio daquele toque breve, daquele momento em que seus dedos encontraram os dela. A imagem de Clara ficou gravada em sua mente, o vestido dançando com o vento, o perfume suave, os olhos que pareciam guardar um segredo. Ele sabia que aquele não seria apenas um encontro casual. Havia algo ali, algo que o puxava como a maré puxa a areia. Do outro lado da rua, Clara voltou a cortar as flores, mas seus movimentos estavam menos precisos agora. Ela sentia o peso do olhar de Lucas, mesmo ele estando tão longe. A pulseira em seu pulso parecia mais pesada do que nunca, um lembrete de um passado que ela pensava ter deixado para trás. Mas, mais do que isso, era o calor daquele breve toque que ainda queimava em sua pele. Ela ergueu o olhar para a casa de Lucas, onde ele agora mexia nas caixas, a silhueta forte destacada contra a luz da varanda. Por um instante, ela permitiu-se imaginar como seria se aproximar, deixar a cautela de lado. Mas então, com um suspiro, ela voltou às flores cortando uma rosa com mais força do que o necessário. A brisa do mar soprou novamente, carregando o perfume de jasmins e o eco daquele primeiro olhar. Clara segurou Rosa entre os dedos, seus espinhos pressionando levemente a pele, e sentiu um arrepio que não explicava. Ela sabia que algo havia começado, algo que poderia mudar tudo. E, enquanto o sol desaparecia no horizonte, ela ficou ali, parada no jardim, com o coração batendo um ritmo que há muito não sentia. A noite caía sobre Florianópolis, e o condomínio parecia envolto em um véu de serenidade. As luzes das casas brancas brilhavam suavemente, como estrelas refletidas na terra, enquanto o canto dos grilos se misturava ao murmúrio distante do mar. Clara, ainda sentindo o leve ardor da rosa que cortara mais cedo, deixou o jardim para trás e entrou em casa, onde a penumbra era quebrada apenas pelo brilho quente de velas espalhadas pela sala. Ela colocou a rosa em um vaso de vidro, os dedos hesitando ao tocar a pétala macia, como se o gesto pudesse apagar a lembrança daquele encontro com Lucas. Mas a verdade era que a imagem dele, o sorriso confiante, os olhos verdes que pareciam enxergar além do óbvio, ainda dançava em sua mente, como uma melodia que se recusa a desaparecer. Clara respirou fundo, tentando afastar o calor que subia por seu peito. Ela não era mais uma garota para se deixar levar por flertes impulsivos, mas havia algo naquele jovem que a desestabilizava. Talvez fosse a ousadia, talvez a sinceridade desconcertante.
Ou talvez ela admitiu com relutância, fosse a forma como ele a fazia sentir-se vista, como se pudesse reacender uma parte dela que há muito estava adormecida. Ela ajeitou o cabelo, sentindo o peso da pulseira no pulso, e decidiu que precisava de algo para ocupar a mente. Foi então que, olhando pela janela, viu Lucas ainda na varanda, mexendo nas caixas com uma energia que parecia não se esgotar. Sem pensar muito, ela pegou uma garrafa de café recém-passado e atravessou a rua, decidida a ser apenas uma vizinha esgotada. Lucas ergueu os olhos quando ouviu passos leves se aproximando. A visão de Clara, agora sob a luz prateada da lua, o pegou desprevenido. Ela usava um vestido de seda azul, tão leve que parecia flutuar sobre sua pele, delineando a curva suave dos quadris e a linha delicada do pescoço. A brisa da noite brincava com o tecido, revelando por um instante a silhueta de suas pernas, e Lucas sentiu a garganta secar. Trouxe um café, disse Clara, a voz calma, mas com um leve tremor que traía sua compostura. É uma tradição por aqui, receber os novos vizinhos com algo quente. Ele sorriu, deixando a caixa que segurava de lado e limpando as mãos na calça jeans. Se todos os vizinhos fossem como você, eu teria me mudado para cá há muito tempo, respondeu, o tom leve, mas carregado de uma intenção que não passava despercebida. Ele pegou a xícara que ela ofereceu, seus dedos roçando os dela por um segundo a mais do que o necessário. O toque foi como uma faísca sutil, mas suficiente para fazer Clara desviar o olhar, fingindo ajustar o vestido. Você sempre tem uma resposta na ponta da língua, não é? Perguntou ela, cruzando os braços e inclinando a cabeça, como se tentasse decifrar o que havia por trás daquele sorriso. A luz da varanda destacava os contornos de seu rosto, e Lucas notou como a seda do vestido parecia abraçar cada detalhe de seu corpo, como uma segunda pele que guardava segredos. Só quando estou falando com alguém que merece, disse ele, tomando um gole do café sem desviar os olhos dela. E você, Clara? Sempre recebe os vizinhos com café? Ou eu sou uma exceção? Ela riu, um som baixo que ecoou na quietude da noite. Você é curioso, Lucas. Talvez eu só quisesse te conhecer melhor antes que você cause problemas no bairro. O tom era brincalhão, mas havia um brilho em seus olhos, uma mistura de desafio e convite que fazia o ar entre eles parecer carregado. Lucas deu um passo à frente, encurtando a distância. Problemas? Eu? Acho que você é quem pode causar problemas com esse jeito de olhar que faz qualquer um esquecer o que estava fazendo. Ele apontou para as caixas espalhadas como se quisesse provar o ponto. Clara sentiu o calor subir ao rosto, mas manteve a postura, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre o ombro. Você é bom com palavras, mas vamos ver se é bom com ações, disse ela, a voz suavizando-se, mas ainda carregada de uma cautela que parecia proteger algo frágil dentro dela. Me dá uma chance e eu te mostro, respondeu Lucas, o sorriso ganhando um toque de audácia. Ele colocou a xícara na mesa da varanda, os olhos fixos nos dela, como se estivesse tentando ler cada pensamento que ela escondia. Por um momento, o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som da brisa e pelo pulsar acelerado de seus corações. Clara quebrou o contato visual, olhando para a casa dela do outro lado da rua. Vem, disse ela, quase impulsivamente. Minha sala é mais confortável que essa varanda cheia de caixas, e o café merece ser apreciado direito. Ela virou-se caminhando de volta para casa, e Lucas a seguiu, sentindo uma mistura de excitação e curiosidade que o fazia querer descobrir cada camada daquela mulher. A sala de Clara era um reflexo dela mesma, acolhedora, mas com um toque de mistério. Móveis de madeira escura, uma estante cheia de livros de arte e velas acesas que projetavam sombras suaves nas paredes. Um quadro abstrato com tons de azul e vermelho dominava uma das paredes, e Lucas não pôde deixar de notar que parecia carregar a mesma intensidade que via nos olhos dela. Clara apontou para um sofá de couro, convidando-o a sentar, enquanto se dirigia à cozinha para pegar outra xícara. Você pinta? Perguntou Lucas, apontando para o quadro enquanto se acomodava. Ele notou como a luz das velas brincava na pele dela, destacando a curva do pescoço e a linha delicada do maxilar. Clara voltou com a xícara, sentando-se no outro lado do sofá, a uma distância segura, mas não tão grande que apagasse a tensão entre eles. Sim, sou artista plástica. Ou pelo menos era, antes de, bem, a vida acontecer. Ela hesitou, os dedos brincando com a alça da xícara. E você, Lucas? O que te trouxe para Florianópolis? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, os antebraços apoiados nos joelhos, a camiseta justa destacando os músculos definidos. Um emprego novo, uma chance de recomeçar. E quem sabe encontrar algo ou alguém que vale a pena. A última frase foi dita com um tom mais baixo, quase um sussurro, e Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Você não perde uma chance, hein? Disse ela, tentando manter o tom leve, mas seus olhos traíam uma curiosidade que ela não conseguia esconder. Ela tomou um gole do café, deixando o calor da bebida acalmar os nervos. Mas me diz o que um cara jovem como você acha de um lugar tão calmo como este, respondeu Lucas, os olhos passeando pelo rosto dela antes de descerem brevemente para o vestido que se ajustava ao corpo dela como uma promessa silenciosa.
mas acho que a calma aqui tem um jeito de surpreender. Clara riu, mas o som foi cortado por um pequeno acidente. Ao tentar colocar a xícara na mesa, ela derramou um pouco de café na mão. Droga, murmurou, pegando um guardanapo. Antes que pudesse limpar, Lucas se levantou, pegando outro guardanapo da mesa e se aproximando. Deixa comigo, disse ele, a voz suave mas firme. Ele segurou a mão dela com cuidado, limpando o café com uma delicadeza que contrastava com a força de suas mãos. O toque foi como uma corrente elétrica, e Clara sentiu o coração disparar. Por um instante, os olhos dele se encontraram, e o mundo pareceu encolher, deixando apenas o calor da pele dele contra a dela. Você é rápido, disse ela, tentando recuperar a compostura, mas a voz saiu mais trêmula do que pretendia. Ela puxou a mão suavemente, sentindo a pele ainda quente onde ele a tocara. Tenho que ser quando se trata de você, respondeu Lucas, voltando a sentar-se, mas sem desviar o olhar. Havia algo na forma como ele a encarava, como se pudesse ver além da fachada que ela construía com tanto cuidado. Clara se levantou, caminhando até a janela para esconder o rubor que subia ao rosto. Você é um perigo, Lucas, disse ela, olhando para o jardim iluminado pela lua. Mas acho que já te disse isso. Ele riu, levantando-se também, mas mantendo a distância. E eu acho que você gosta de um pouco de perigo, respondeu, o tom brincalhão, mas carregado de uma verdade que fazia o ar parecer mais pesado. Antes que Clara pudesse responder, o celular dela vibrou sobre a mesa, quebrando o momento. Ela olhou para a tela, e seu rosto mudou e uma sombra de preocupação cruzou seus olhos. Desculpe, preciso checar isso, disse ela, pegando o telefone e virando-se de costas. Lucas observou, notando a tensão em seus ombros, mas não perguntou nada. Ele sabia que havia algo ali, algo que ela não estava pronta para compartilhar. Tudo bem, disse ele, pegando a xícara vazia. Obrigado pelo café, Clara. Foi mais do que eu esperava. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se para ela, o sorriso ainda nos lábios. Se precisar de companhia para tomar café de novo, sabe onde me encontrar. Clara forçou um sorriso, ainda segurando o celular. Boa noite, Lucas, disse ela, a voz suave, mas com um tom que parecia fechar uma porta, mesmo que apenas por enquanto. Quando ele saiu, ela olhou para a tela do celular, onde uma mensagem de um número desconhecido brilhava. Ainda penso em você, Mi. O nome Rafael piscava em sua mente como um eco do passado que ela pensava ter enterrado. Ela largou o celular na mesa, os dedos tremendo levemente. O perfume de Lucas ainda pairava no ar, misturado ao aroma das velas. Clara caminhou até o sofá, sentando-se com um suspiro. Ela tocou o braço onde ele a ajudara a limpar o café, sentindo o calor que ainda parecia pulsar ali. Pela janela, viu a silhueta dele voltando para casa, a luz da varanda destacando sua figura forte. E naquele momento, Clara soube que, apesar de todos os seus esforços para manter a distância, algo já havia mudado dentro dela. A noite estava densa em Florianópolis, com nuvens escuras cobrindo o céu e o som de trovões distantes ecoando como um aviso. A chuva começava a cair, primeiro em gotas tímidas, depois em um ritmo constante que tamborilava contra as janelas da casa de Clara. Ela ainda estava no sofá, o celular abandonado na mesa, a mensagem de Rafael queimando em sua mente como uma brasa que se recusava a apagar. O perfume de Lucas, misturado ao aroma quente das velas, ainda pairava no ar, e cada vez que ela fechava os olhos, via o rosto dele o sorriso confiante, a forma como seus olhos pareciam desvendar cada pedaço dela. Clara levantou-se, tentando afastar os pensamentos, e caminhou até a janela. A chuva agora caía com força, transformando o jardim em um borrão de cores escuras. Ela viu a luz na varanda de Lucas se apagar, e algo dentro dela se agitou, uma mistura de desejo e medo que ela não conseguia nomear. Na manhã seguinte, o céu ainda carregava vestígios da tempestade, mas o sol tentava romper as nuvens, lançando uma luz suave sobre o condomínio. Clara decidiu ocupar-se com sua rotina, mergulhando no ateliê que mantinha nos fundos da casa. Era um espaço pequeno, mas repleto de vida, telas inacabadas, pincéis espalhados e o cheiro de tinta que sempre a acalmava. Ela vestia uma blusa leve de algodão, com uma alça que escorregava pelo ombro, revelando a pele clara que parecia brilhar sob a luz difusa. Enquanto misturava cores em uma paleta, tentando dar forma a uma tela que retratava o mar, ouviu batidas leves na porta. Seu coração deu um salto antes mesmo de ela confirmar quem era. Lucas estava lá, segurando um livro de capa gasta que ela lhe emprestara dias antes, um romance sobre amores impossíveis que Clara lhe havia mencionado de passagem. Ele usava uma camiseta cinza que abraçava os contornos de seu peito, e a barba por fazer dava a ele um ar ligeiramente desalinhado, mas irresistível. Pensei em devolver isso antes que você ache que sou um ladrão de livros, disse ele, com um sorriso que parecia iluminar o ateliê. A chuva da noite anterior deixara o ar úmido, e gotas ainda brilhavam em seus cabelos, como se ele tivesse corrido sob a garoa para chegar até ali. Clara sorriu, tentando manter a compostura, e pegou o livro, seus dedos roçando os dele por um instante.
Você lê rápido, disse ela, a voz suave, mas com um tom que escondia o nervosismo. O que achou? Lucas entrou no ateliê olhando ao redor com curiosidade. É intenso. Me fez pensar em como as pessoas complicam o que sentem, sabe? Às vezes o coração sabe o que quer, mas a cabeça atrapalha tudo. Ele parou diante da tela em que Clara trabalhava, os olhos percorrendo as ondas pintadas com tons de azul e cinza. É seu? Ela sentiu aproximando-se da tela. Sim, é o mar, ou pelo menos como eu o vejo. Às vezes calmo, às vezes furioso. Ela hesitou, sentindo o peso das palavras. Como a vida. Lucas virou-se para ela, os olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez o ar parecer mais espesso. E você, Clara? Como você se vê agora? Calma ou furiosa? A pergunta é direta, quase invasiva, mas havia uma ternura em sua voz que a desarmava. Ela riu, um som baixo que ecoou no espaço pequeno. Um pouco dos dois, acho. E você? Parece que sempre tem uma tempestade dentro de você, pronta para explodir. Ela deu um passo para trás, tentando manter a distância, mas a alça da blusa escorregou novamente e o movimento atraiu o olhar de Lucas. Ele não disfarçou, e Clara sentiu um calor subir pelo pescoço como se o olhar dele pudesse tocar sua pele. Talvez, disse ele, aproximando-se lentamente. Mas só quando estou perto de alguém que faz o mundo parecer mais vivo. Ele parou a poucos centímetros dela, o cheiro de chuva ainda preso em sua roupa misturando-se ao aroma de tinta do ateliê. Clara sentiu o coração disparar, mas não recuou. Algo dentro dela, algo que ela tentava sufocar, estava começando a se libertar. A conversa mudou para algo mais profundo. Clara, quase sem perceber, começou a falar sobre sua vida. Depois do divórcio, eu me fechei, admitiu ela, os olhos fixos na tela, como se fosse mais fácil falar com as pinceladas do que com ele. Achei que era mais seguro assim. Sem riscos, sem decepções. Ela hesitou, a voz suavizando. Mas às vezes sinto ele, aquele vazio. Como se eu tivesse esquecido como é viver. Lucas ouviu em silêncio, os olhos nunca deixando o rosto dela. Eu nunca senti algo tão forte quanto sinto quando estou perto de você, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Não sei explicar. Clara. É como se você fosse um quadro que eu quero entender, linha por linha. As palavras dele a pegaram desprevenida, e Clara sentiu um nó na garganta. Ela queria dizer algo, manter a leveza, mas a sinceridade dele a desmontava. A chuva lá fora intensificou-se, o som das gotas contra a janela criando uma sinfonia que parecia ecoar o ritmo de seus corações. Lucas deu um passo à frente, e agora estavam tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, os dedos traçando a linha do maxilar com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus olhos. Lucas, começou Clara, mas a voz falhou, traída pelo tremor que percorria seu corpo. Ela queria recuar, dizer que aquilo era loucura, que ele era jovem demais, que ela carregava cicatrizes que ele não entenderia. Mas o toque dele, quente e firme, parecia apagar todas as dúvidas. Ela fechou os olhos, apenas por um instante, e quando os abriu, ele estava mais perto, o rosto a poucos centímetros do dela. Você já pensou em simplesmente deixar acontecer? Perguntou ele, a voz rouca, como se ele também estivesse lutando contra algo dentro de si. Clara não respondeu, mas seus olhos brilhando sob a luz suave do ateliê diziam mais do que qualquer palavra. A chuva caía mais forte agora, e o som parecia isolar o mundo lá fora. Lucas inclinou-se, e Clara não recuou. Seus lábios se encontraram, primeiro hesitantes, depois com uma urgência que parecia consumir o espaço entre eles. O beijo foi como uma onda quebrando na praia, suave no início, mas carregada de uma força que não podia ser contida. As mãos dele deslizaram até a cintura dela, puxando-a para mais perto, e Clara sentiu o corpo ceder, as barreiras que construíra ao longo dos anos desmoronando sob o calor daquele momento. A blusa dela escorregou ainda mais, revelando a curva do ombro e a linha delicada do pescoço, e Lucas traçou um caminho de beijos suaves por ali, cada toque enviando arrepios pela pele dela. Eles se entregaram como se a tempestade lá fora tivesse dado permissão para que seus corações fizessem o mesmo. O mundo se dissolveu no som da chuva, no calor dos corpos que se encontravam, na respiração entrecortada que preenchia o ateliê. Foi um momento de rendição, onde as dúvidas de Clara e a ousadia de Lucas se fundiram, criando algo que nenhum dos dois podia mais ignorar. Eles ultrapassaram os limites não apenas físicos, mas emocionais, como se tivessem decidido por um instante que nada mais importava além daquele agora. Quando a chuva começou a diminuir, Clara estava deitada ao lado de Lucas, o ateliê agora silencioso, exceto pelo som das gotas que ainda escorriam pelo telhado. Ela olhava para o teto, a respiração ainda irregular, o corpo aquecido pela proximidade dele. Ele dormia, o rosto relaxado, os traços jovens suavizados pela luz fraca da noite. Clara se levantou com cuidado, caminhando até o espelho na parede oposta. Seu reflexo a encaravava uma mulher de 45 anos, com a pele ainda corada, os cabelos desarrumados e um brilho nos olhos que ela não reconhecia.
Ela tocou o próprio rosto, sentindo a textura da pele, e se perguntou: o que estou fazendo? Ele é jovem demais. E eu? Estou pronta para isso? A dúvida envolveu como a névoa que subia do mar, mas o calor do corpo de Lucas, ainda tão próximo, parecia desafiar cada pensamento racional. Ela voltou para o lado dele, sentando-se no chão ao lado da cama improvisada que haviam criado com almofadas e cobertores. A chuva agora era apenas um sussurro, e Clara, com o coração dividido entre a euforia e a incerteza, estendeu a mão e tocou suavemente o cabelo dele, como se quisesse memorizar aquele momento antes que o mundo real voltasse a invadi-lo. O amanhecer em Florianópolis trazia uma luz suave que se espalhava pelo condomínio, iluminando as casas brancas e os jardins ainda úmidos da chuva da noite anterior. Clara, sentada no chão do ateliê, os dedos ainda entrelaçados nos cabelos de Lucas, sentia o peso de uma noite que mudara tudo. O calor do toque dele, o som da respiração tranquila enquanto ele dormia, tudo parecia um sonho que ela não sabia se queria acordar. Mas, quando o primeiro raio de sol atravessou a janela e tocou seu rosto, a realidade voltou como uma onda fria. Ela se levantou, ajeitando a blusa que ainda pendia frouxa sobre o ombro, e caminhou até a porta do ateliê, olhando para o jardim onde as flores pareciam zombar de sua confusão. O que ela havia feito? E mais importante, o que faria agora? Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções. Clara tentou retomar sua rotina, mergulhando nas telas e pincéis, mas cada traço que pintava parecia carregar a memória de Lucas e o jeito como ele a olhava, como se pudesse enxergar além da fachada que ela construíra com tanto cuidado. O condomínio, antes um refúgio de calma, agora parecia vivo com sussurros. Dona Lúcia, uma vizinha de 60 anos com olhos afiados e uma língua ainda mais afiada, notara os movimentos de Lucas para dentro e fora da casa de Clara. Ela não perdia a chance de comentar com um sorriso que escondia malícia, enquanto regava suas orquídeas na varanda. Clara, você está muito animada ultimamente, não é? Esse menino novo no bairro deve estar te fazendo bem, disse ela certa manhã, o tom carregado de insinuação. Clara, que podava os jasmins com uma tesoura pequena, ergueu o olhar, a expressão serena, mas firme. Acho que o sol faz bem para todo mundo, Dona Lúcia respondeu, cortando uma flor com precisão. E o Lucas só me ajudou com algumas coisas na casa. Nada além disso. Mas as palavras soaram frágeis até para ela mesma. Dona Lúcia arqueou uma sobrancelha, o sorriso se alargando, e Clara soube que os cochichos não parariam ali. Enquanto isso, Lucas parecia alheio às fofocas que começavam a se espalhar. Ele continuava aparecendo na casa de Clara com pretextos simples e um cabo de ferramenta para emprestar, uma pergunta sobre o bairro ou apenas um sorriso que parecia dizer mais do que qualquer palavra. Naquela tarde, ele bateu à porta dela, segurando uma chave de fenda e vestindo uma camiseta preta que destacava os ombros largos e o contorno firme do peito. Ouvi dizer que sua torneira na cozinha está te dando trabalho, disse ele com um brilho travesso nos olhos. Achei que podia ajudar. Clara, que estava na sala organizando uma pilha de livros, hesitou antes de abrir a porta. Ela usava uma saia leve que dançava ao redor das pernas e uma blusa de mangas longas, mas solta, que deixava entrever a curva suave da clavícula. Você tá virando meu faz-tudo oficial, é? Perguntou ela, tentando manter o tom leve, mas sentindo o coração acelerar com a proximidade dele. Lucas apenas riu, entrando com uma confiança que parecia preencher o espaço. Enquanto ele trabalhava na torneira, ajoelhado no chão da cozinha, Clara ficou por perto, fingindo arrumar a bancada. Ela observava o jeito como ele movia as mãos com uma precisão que contrastava com a energia jovem que estudava. Você sempre foi tão habilidoso assim? Perguntou ela, apoiando-se na bancada, a saia roçando as pernas de uma forma que chamava a atenção de Lucas. Ele ergueu o olhar, limpando as mãos no pano que ela lhe entregara. Só quando tenho um motivo para impressionar, respondeu, o tom baixo, quase íntimo. Ele se levantou, ficando a poucos passos dela, e o ar entre eles pareceu vibrar. E você, Clara? Sempre tão boa em manter a calma, mesmo quando o mundo está te olhando. A pergunta a pegou desprevenida, e Clara sentiu um aperto no peito. Ela sabia que ele se referia às fofocas, aos olhares curiosos dos vizinhos. Nem todo mundo está olhando, disse ela, a voz suavizando, mas com um toque de defesa. E se estão, não é da conta deles. Lucas sorriu, mas antes que pudesse responder, a campainha tocou, cortando a tensão como uma faca. Clara franziu a testa, surpresa, e foi até a porta. Quando a abriu, seu coração quase parou. Lá estava Rafael, o ex-namorado, com um sorriso confiante que não combinava com a sombra de arrogância em seus olhos. Aos 50 anos, ele era um homem elegante, com um cabelo grisalho bem cortado e um terno que gritava dinheiro. Mas havia algo em sua postura, uma possessividade que Clara conhecia bem demais. Clara, bendisse Rafael, a voz grave, como se o simples ato de dizer seu nome fosse um convite. Quanto tempo? Você tá ainda mais linda. Ele deu um passo à frente, como se esperasse ser convidado a entrar, mas Clara permaneceu firme, bloqueando a porta. Rafael, o que você tá fazendo aqui?
Perguntou ela, a voz fria, mas com um leve tremor que traía a surpresa. Ela sentiu Lucas se aproximar por trás, e a presença dele, quente e sólida, era ao mesmo tempo um conforto e uma complicação. Lucas apareceu ao lado dela, a chave de fenda ainda na mão, o olhar fixo em Rafael. Problemas na torneira resolvidos, disse ele, o tom casual, mas com uma ponta de desafio. E você quem é? Algum amigo perdido? Rafael riu, um som seco que não alcançava os olhos. Amigo perdido. Não, garoto. Sou alguém que conhece a Clara melhor do que você jamais vai conhecer. Ele olhou para Clara, ignorando Lucas. Podemos conversar. Sozinhos? Clara cruzou os braços, a postura rígida. Não temos nada para conversar, Rafael. Você sabe disso. Mas os olhos dele, carregados de uma mistura de saudade e manipulação, a faziam sentir um peso que ela pensava ter deixado para trás. Lucas deu um passo à frente, a voz firme. Se quiser falar, pode falar aqui. Ou melhor, pode ir embora. Havia uma eletricidade em suas palavras, uma proteção que fez o coração de Clara disparar, mesmo que ela não quisesse admitir. Rafael olhou de Lucas para Clara, o sorriso se transformando em algo mais frio. Você merece mais do que um garoto brincando de adulto, Clara. Pense nisso. Ele virou-se, mas não antes de lançar um último olhar, como se prometesse voltar. Quando a porta se fechou, Clara soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Ela virou-se para Lucas, que ainda segurada a chave de fenda, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e preocupação. Quem era esse cara? Perguntou ele, a voz mais suave agora, mas ainda carregada de curiosidade. Alguém do passado, respondeu Clara, caminhando até a janela da sala. Ela olhou para o jardim, onde as flores balançavam sob a brisa, e sentiu o peso dos olhares invisíveis dos vizinhos. Alguém que não faz mais parte da minha vida. Lucas se aproximou, parando a poucos passos dela. Mas ele acha que faz, não é? Ele hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Clara, eu não ligo pro que ele pensa. Ou pro que qualquer um pensa. Só quero saber o que você sente. Ela virou-se para ele, os olhos castanhos brilhando com uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Eu não sei, Lucas. Admitiu, a voz quase um sussurro. Tudo isso, você e eles vizinhos, tá me deixando confusa. Ela tocou o braço dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Mas quando você tá aqui, parece que eu consigo respirar de novo. Antes que Lucas pudesse responder, a porta da frente se abriu e Marina, a amiga de Clara, entrou sem cerimônia, segurando uma garrafa de vinho e um sorriso travesso. Aos 42 anos, Marina era uma força da natureza, com cabelos cacheados soltos e um vestido vermelho que destacava sua energia vibrante. Ni, trouxe o remédio para qualquer problema, anunciou ela, parando ao ver Lucas. Ops, interrompi algo. Quem é esse gato? Clara riu, aliviada com a chegada de Marina, que sempre trazia leveza aos momentos mais pesados. Marina, esse é o Lucas, meu vizinho, disse ela, hesitando na última palavra. Lucas apenas sorriu, cumprimentando Marina com um aceno. Vizinho, sei, disse Marina, arqueando uma sobrancelha e olhando de Clara para Lucas. Bem, se ele tá consertando torneiras e enfrentando ex-namorados, acho que já gosto dele. Ela colocou a garrafa na mesa, sentando-se no sofá com um suspiro dramático. Agora me contem tudo. E não economizem nos detalhes. Clara olhou para Lucas, sentindo uma mistura de alívio e tensão. A presença de Marina era um lembrete de que ela não estava sozinha, mas também um aviso de que o mundo lá fora não pararia de julgar. Ela sentou-se ao lado da amiga, o coração ainda acelerado pela presença de Lucas e pelo eco das palavras de Rafael. Enquanto Marina abria o vinho, Clara olhou pela janela, onde as sombras do entardecer começavam a se alongar, e sentiu o peso de todos os olhos que pareciam observá-la, esperando seu próximo passo. O crepúsculo envolvia o condomínio em Florianópolis com uma luz suave, quase melancólica, enquanto as sombras das palmeiras dançavam nas ruas silenciosas. Clara ainda sentia o peso dos olhares invisíveis dos vizinhos, como se cada janela escondesse um par de olhos curiosos, prontos para julgar. O vinho que Marina trouxera repousava aberto na mesa da sala, mas a leveza que a amiga tentava trazer não conseguia apagar a tensão que pairava no ar. A chegada inesperada de Rafael, com suas palavras cortantes e o eco de um passado que Clara queria esquecer, havia mexido com ela. Sentada ao lado de Marina, ela segurava a taça com dedos inquietos, os olhos vagando pela janela, onde o céu escurecia lentamente. Lucas, ainda de pé, observava com uma atenção que era ao mesmo tempo protetora e desafiadora, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Marina, com sua energia vibrante, quebrou o silêncio. Para com essa cara de quem viu fantasma, disse ela, inclinando-se para encher a taça de Clara. Esse tal de Rafael acha que pode aparecer do nada e te tirar do eixo? Não com a gente aqui. Ela lançou um olhar conspirador para Lucas, que respondeu com um meio sorriso, ajeitando a camisa preta que ainda carregava o leve cheiro de graxa da torneira consertada. Ele não vai desistir fácil, murmurou Clara, a voz carregada de uma mistura de cansaço e resignação. Ela girou a taça entre os dedos, o líquido vermelho refletindo a luz das velas.
Rafael sempre foi assim. Acha que pode controlar tudo, até o que eu sinto. Ela olhou para Lucas, e por um instante seus olhos se encontraram, carregados de uma promessa silenciosa que a fazia sentir-se viva, mas também vulnerável. Lucas cruzou os braços, a postura relaxada, mas os olhos brilhando com determinação. Então vamos mostrar para ele que ele está errado, disse ele, a voz firme, como se cada palavra fosse um passo em direção a algo maior. Você não precisa lidar com isso sozinha, Clara. Marina bateu palmas, o som ecoando na sala. Isso, chega de deixar esse cara te assombrar, Ni. Ele precisa de um banho de realidade, e eu sei exatamente como fazer isso. Ela se levantou, o vestido vermelho ondulando com o movimento, e pegou o celular com um brilho travesso nos olhos. Conheço alguém que pode colocar esse homem no lugar dele. Ana, a esposa dele. Ela é, digamos, uma força da natureza. Clara franziu a testa, hesitante. Marina, você tá falando sério. Envolver a esposa dele? Isso não vai só piorar tudo. Mas havia uma centelha de curiosidade em sua voz, como se a ideia, por mais arriscada que fosse, trouxe um alívio inesperado. Piorar? Não, querida. Vai resolver, disse Marina, já digitando uma mensagem. Ana é o tipo de mulher que não deixa passar nada. E se Rafael tá tentando te arrastar de volta pro passado, ele merece um confronto. Ela olhou para Lucas, que a sentiu claramente intrigado com o plano. Se vai ajudar a Clara, eu topo, disse ele, sentando-se ao lado dela no sofá. Ele colocou a mão sobre a dela, um gesto simples, mas que fez o coração de Clara acelerar. Você não precisa carregar isso sozinha. A noite avançava, e o plano de Marina começou a tomar forma. Ela conseguiu o número de Ana através de uma amiga em comum no bairro, uma mulher conhecida por não perdoar deslizes. Ana, uma figura robusta com um temperamento que fazia até os vizinhos mais falantes baixarem a voz, respondeu à mensagem de Marina com uma rapidez impressionante. Se meu marido tá correndo atrás de outra, ele vai se arrepender de ter nascido, escreveu ela, e Clara, ao ler a mensagem por cima do ombro de Marina, sentiu um misto de medo e alívio. Você tem certeza disso, Marina? Perguntou Clara, a voz quase um sussurro enquanto a amiga organizava os detalhes. E se isso sair do controle? Marina riu, um som cheio de confiança. Às vezes o controle é superestimado. Confia em mim. E em você, Lucas, mal acrescentou, apontando para ele. Você vai estar aqui para garantir que tudo corra bem, né? Lucas sorriu, mas seus olhos estavam fixos em Clara. Sempre, disse ele, e a palavra carregava um peso que fez Clara sentir um calor subir pelo peito, mesmo com a tensão do momento. O plano era simples, mas usado. Clara ligaria para Rafael, fingindo querer conversar, e o convidaria para sua casa naquela mesma noite. Ana, avisada por Marina, estaria escondida, pronta para confrontá-lo. Lucas e Marina ficariam por perto, garantindo que Clara não enfrentasse Rafael sozinha. Apesar da hesitação, Clara concordou, movida pela necessidade de encerrar aquele capítulo do passado. Ela pegou o celular, os dedos tremendo enquanto digitava a mensagem. Rafael, podemos conversar? Só nós dois. Hoje à noite, na minha casa. A resposta veio quase imediatamente. Sabia que você ia mudar de ideia, Ni. Chego em 1 hora. Quando Rafael chegou, a lua cheia iluminava o condomínio, lançando uma luz prateada sobre as ruas. Ele bateu a porta com uma confiança que berrava a arrogância, vestido com uma camisa impecável e um sorriso que parecia ensaiado. Clara abriu a porta, o coração batendo forte, mas a expressão cuidadosamente neutra. Ela usava um vestido preto simples, que abraçava sua silhueta com uma elegância discreta, mas que não escondia a força de sua presença. Entra, me disse ela, a voz firme, embora por dentro ela sentisse um turbilhão. Rafael entrou, os olhos percorrendo a sala antes de se fixarem nela. Você tá incrível, como sempre, me disse ele, a voz carregada de um tom que misturava saudade e posse. Eu sabia que você ia querer me ver. O que aquele garoto pode te oferecer, Clara? Ele não te conhece como eu. Antes que Clara pudesse responder, Lucas apareceu na porta da cozinha, postura casual, mas os olhos brilhando com uma intensidade que não deixava dúvidas sobre sua posição. Ela não precisa de alguém que a conheça do passado, disse ele, a voz calma, mas cortante. Ela precisa de alguém que a veja agora. Rafael riu, um som seco e desdenhoso. Você acha que é homem para ela, garoto? Clara precisa de alguém com experiência, não de um moleque brincando de herói. Ele deu um passo em direção a Clara, mas antes que pudesse dizer mais, a porta dos fundos da casa se abriu com um estrondo. Ana entrou como um furacão, os cabelos cacheados soltos e os olhos faiscando de fúria. Ela era uma mulher imponente, com uma presença que parecia ocupar todo o espaço. Rafael, seu desgraçado, gritou ela, a voz ecoando pela sala. Você acha que pode sair por aí correndo atrás de ex-namorada enquanto eu fico em casa? Quem você pensa que é? Rafael ficou pálido, os olhos arregalados enquanto tentava encontrar palavras. Ana, espera, não é o que você está pensando, gaguejou ele, recuando enquanto Ana avançava, apontando um dedo acusador. Não é o que eu penso. Eu sei exatamente o que é, retrucou Ana,
a voz como um trovão. Ela agarrou o colarinho da camisa dele, puxando com uma força que fez Lucas e Marina, que observavam da cozinha, trocarem um olhar de surpresa e diversão. Você vem comigo agora, e se abrir a boca para mentir, vai se arrepender. Clara, ainda parada perto da porta, sentiu uma onda de alívio misturada com um leve constrangimento. Ana, começou ela, mas Ana interrompeu com um gesto de mão. Não se preocupe, querida, disse Ana, a voz suavizando por um instante. Você não tem culpa de esse idiota não saber onde é o lugar dele. Mas agora ele vai aprender. Ela arrastou Rafael para fora, ignorando os protestos dele, e a porta bateu com um som que ecoou pelo condomínio. Quando o silêncio voltou, Marina explodiu em risos batendo palmas. E isso foi épico. Acho que Rafael nunca mais aparece por aqui. Ela se jogou no sofá, ainda rindo, enquanto Lucas se aproximava de Clara, a expressão suavizando. Você tá bem? Perguntou ele, a voz baixa, cheia de preocupação genuína. Ele tocou o ombro dela, um gesto que era ao mesmo tempo reconfortante e eletrizante. Clara sentiu, mas seus olhos ainda estavam distantes, como se estivesse processando tudo o que acontecera. Eu só precisava disso. Fechar essa porta de uma vez. Ela olhou para ele, e pela primeira vez naquela noite um sorriso genuíno curvou seus lábios. Obrigada, Lucas. E você, Marina, por ser você. Marina levantou a taça de vinho, brindando ao ar. Por portas fechadas e novos começos, exclamou ela, mas seus olhos brilhavam com uma cumplicidade que dizia que ela sabia que havia mais ali do que Clara estava pronta para admitir. Mais tarde, quando Marina foi para casa, Clara e Lucas ficaram sozinhos na sala. A luz das velas ainda dançava nas paredes, e o silêncio agora era acolhedor como um abraço. Lucas se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. Você não precisa ter medo, sabe, me disse ele, a voz suave mas firme. Não do Rafael, não dos vizinhos, não de nada. Eu tô aqui. Clara olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e algo mais profundo, algo que ela ainda hesitava em nomear. Ela estendeu a mão, tocando a dele, e o calor daquele contato parecia apagar todas as dúvidas. Eles se inclinaram um para o outro, os corpos se aproximando como se atraídos por uma força inevitável, e quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, deixando apenas o pulsar de seus corações. O beijo era lento, carregado de uma promessa silenciosa, e Clara sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente livre. Enquanto a lua brilhava lá fora, Clara se permitiu relaxar nos braços de Lucas, os dedos entrelaçados, a respiração sincronizada. Ela sabia que os desafios ainda estavam lá, esperando por ela, mas naquele momento, tudo o que importava era o calor dele ao seu lado e a certeza de que, pela primeira vez, ela estava escolhendo viver. A luz da manhã infiltrava-se pelas cortinas finas da sala de Clara, banhando o ambiente com um brilho suave que parecia acariciar cada canto. O silêncio do condomínio era quebrado apenas pelo canto matinal dos pássaros e pelo murmúrio distante das ondas, um lembrete constante da vida que pulsava além das paredes. Clara, ainda sentindo o calor do toque de Lucas, deixou os dedos dele entrelaçados aos seus por mais um instante antes de se levantar do sofá. O beijo que trocaram na noite anterior, lento e cheio de promessas, ainda ecoava em seu corpo, como uma melodia que se recusa a deixar atente. Ela caminhou até a janela, olhando para o jardim onde as flores, agora ovalhadas, brilhavam sob o sol nascente. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu uma leveza que não explicava, como se, ao escolher Lucas, tivesse também escolhido a si mesma. Os meses que se seguiram foram uma dança delicada entre o desejo e a realidade. Clara e Lucas decidiram viver sua conexão de forma reservada, não por vergonha, mas por um desejo mútuo de proteger algo que parecia precioso demais para ser exposto aos olhares curiosos do condomínio. As fofocas, lideradas por Dona Lúcia e suas aliadas, não cessaram completamente, mas perderam força diante da determinação dos dois. Clara, que outrora se preocupava com cada sussurro, agora respondia aos comentários com um sorriso sereno, como se tivesse descoberto um segredo que os vizinhos nunca entenderiam. Lucas, por sua vez, parecia imune às línguas afiadas, sempre aparecendo com um brilho nos olhos que fazia Clara esquecer o mundo lá fora. Naquela manhã, Clara estava no jardim, ajoelhada entre os jasmins, as mãos sujas de terra enquanto plantava novas mudas. Ela usava um chapéu de palha que sombreava o rosto, mas não escondia o brilho de contentamento em seus olhos. Lucas apareceu na cerca segurando uma bandeja com 2 xícaras de café fumegante, a camiseta cinza manchada de tinta de um projeto que começara com Clara no ateliê. Você está transformando isso aqui num paraíso, disse ele, apoiando-se na cerca, o sorriso iluminando seu rosto jovem. Mas acho que o café vai te convencer a fazer uma pausa. Clara riu, tirando o chapéu e ajeitando os cabelos castanhos que caíam em ondas sobre os ombros. Você e suas desculpas para me distrair? Respondeu ela, levantando-se e limpando as mãos no avental. Ela pegou a xícara, sentindo o calor do café se misturar ao calor do olhar dele.
Eles sentaram-se em um banco de madeira sob a sombra de uma palmeira, o aroma do café se entrelaçando com o perfume das flores. Era um momento simples, mas carregado de uma intimidade que os fazia sentir como se o mundo pertencesse apenas aos dois. Marina, como sempre, não demorou a aparecer. Ela chegou com passos rápidos, o vestido colorido esvoaçante, carregando uma cesta de pães frescos que comprara na padaria local. Vocês dois parecem saídos de um quadro romântico, brincou ela, jogando-se no banco ao lado de Clara. Lucas, você tá mimando tanto a Nick que ela vai acabar esquecendo como é viver sem você. Lucas riu, passando o braço ao redor dos ombros de Clara. Se ela esquecer, melhor ainda, disse ele, o tom brincalhão, mas com uma sinceridade que fez Clara corar. Ela deu um leve empurrão nele, mas o sorriso em seus lábios traía a felicidade que sentia. Marina pegou um pão da cesta, mordendo com entusiasmo. Sério, Ni, você tá brilhando. Nem parece a mesma mulher que vivia escondida atrás das telas e das flores. Ela olhou para Clara com uma ternura que raramente mostrava. E você, Lucas, tá fazendo um bom trabalho. Mas cuidado, porque se ela ficar muito mimada, eu vou te cobrar. Clara riu, mas as palavras de Marina tocaram algo profundo dentro dela. Ela olhou para Lucas, que agora brincava com uma pétala caída no banco, e percebeu quanto ele havia mudado sua vida. Não era apenas o calor dos momentos que compartilhavam, mas a forma como ele a fazia sentir-se viva, como se cada dia fosse uma nova tela em branco, pronta para ser preenchida com cores vibrantes. Ela pensou nos meses passados, nos olhares curiosos dos vizinhos, nas palavras duras de Dona Lúcia e até na sombra de Rafael, que agora parecia tão distante. Nada disso importava mais. O que importava era a mão de Lucas na sua, o riso de Marina quando no jardim, e a certeza de que ela estava finalmente vivendo para si mesma. Mais tarde, naquela mesma tarde, Clara e Lucas decidiram passar o dia no ateliê. Eles começaram a pintar juntos, algo que se tornara uma rotina desde que Lucas mostrou interesse pelas telas dela. Ele não era um artista, mas sua energia criativa a inspirava. Clara, com uma mancha de tinta azul no rosto, ria enquanto Lucas tentava imitar seus traços precisos, criando algo que mais parecia um borrão colorido do que uma obra de arte. Você é melhor com chaves de fenda do que com pincéis, provocou ela, limpando a tinta do rosto com o dorso da mão. Talvez, respondeu ele, aproximando-se com um sorriso travesso. Mas acho que sou bem bom em te fazer sorrir. Ele pegou o pincel dela, traçando uma linha brincalona em seu braço, e Clara riu, tentando se esquivar. O momento era leve, mas havia uma eletricidade entre eles, uma conexão que ia além das brincadeiras. Quando ele a puxou para mais perto, limpando a tinta com os dedos, o toque reacendeu aquela chama que sempre parecia pronta a queimar. Eles se olharam, e por um instante o ateliê pareceu pequeno demais para conter o que sentiam. Naquela noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, Clara, Lucas e Marina se reuniram na varanda da casa de Clara. O ar estava fresco, carregado com o sal do mar, e uma garrafa de vinho repousava na mesa, secada por taças meio cheias. Marina, recostada em uma cadeira, apontou para o céu. Olha só, parece que as estrelas estão brindando com a gente, disse ela, a voz um pouco arrastada pelo vinho. Vocês já pensaram como a vida é engraçada? Um dia você tá sozinha, e no outro, tem um cara como o Lucas e uma amiga incrível como eu. Lucas riu, puxando Clara para mais perto, o braço envolvendo a cintura dela. Eu diria que sou o sortudo aqui, disse ele, a voz suave, mas cheia de certeza. Porque encontrei vocês duas. Clara apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Vocês tornam tudo mais fácil, disse ela, os olhos fixos nas estrelas, mesmo quando o mundo parece querer complicar. Marina levantou a taça, brindando ao céu. Ao amor, à amizade e a não dar a mínima para o que os outros pensam, exclamou ela, e os três riram, o som ecoando pela varanda. Clara olhou para Lucas, depois para Marina, e sentiu uma paz que há muito não conhecia. Ela sabia que os desafios ainda existiam os olhares dos vizinhos, os ecos do passado, as incertezas do futuro. Mas ali, com Lucas ao seu lado e Marina enchendo o ar com sua risada, ela sentiu que podia enfrentar qualquer coisa. A lição que Clara aprendera não era sobre apagar o passado ou silenciar as vozes do mundo. Era sobre encontrar a coragem de pintar sua própria história, com todas as cores, mesmo aquelas que pareciam usadas demais. Ela apertou a mão de Lucas, sentindo a força dele, e olhou para as estrelas que pareciam brilhar só para eles. Naquele momento, Clara não precisava de mais nada. Ela estava em casa, não apenas na casa de paredes brancas e jardim florido, mas no lar que construíra com as pessoas que a faziam sentir-se inteira. Enquanto a noite avançava, Clara ficou em silêncio, a cabeça ainda apoiada no ombro de Lucas, a taça de vinho esquecida na mesa. Ela fechou os olhos, deixando o som do mar e a risada de Marina preencherem e o vazio que outrora a consumia. E pela primeira vez ela não sentiu medo do que viria depois, apenas a certeza de que com Lucas e Marina ao seu lado, ela estava pronta para qualquer coisa.